aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai explorar um tema que acho que mexe com a imaginação de todo mundo, o futuro da humanidade. Uhum. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem o livro Homo Deus, do Yuval Noah Harari. É. Ele discute ali a busca, incessante da humanidade pela imortalidade, felicidade plena e poderes, sei lá, que desafiam os limites da nossa biologia, né? É muita coisa para a gente digerir, né? Mas prometo que a conversa vai ser, super instigante. O que você acha? A gente está caminhando para um futuro utópico onde a tecnologia resolve todos os nossos problemas. Ou para um cenário meio distópico, tipo Black Mirror, sabe? Eu acho que o Harari levanta essa questão de um jeito assim brilhante no livro. Ele argumenta que hoje em dia a gente meio que encara a morte como um problema técnico, um bug que a ciência precisa resolver. É. A gente se acostumou tanto com o progresso. É. Que meio que esqueceu da inevitabilidade da morte, né? Total. É como se a gente pensasse, tipo, morreu? Ah, porque a ciência ainda não deu conta. Mas vai dar. E essa visão fica muito clara quando a gente olha para as estatísticas, né? As taxas de morte por fome, doenças e guerras, despencaram. A expectativa de vida aumentou consideravelmente. É como se a morte tivesse se tornado opcional. Pelo menos para quem tem acesso aos avanços da medicina, né? Exatamente. E essa mudança de mentalidade meio que impulsiona a busca pela imortalidade. O Harari menciona, por exemplo, futuristas como Ray Kurzweil e Aubrey de Grey. Eles preveem que a imortalidade, pelo menos para a elite, né, pode se tornar realidade por volta de 2050. Através de tecnologias de rejuvenescimento e regeneração celular. Imagina só, a gente renovando o corpo a cada década. Nossa. Seria quase uma assinatura vitalícia, né? Seria. De certa forma, a gente já busca essa imortalidade através da nossa produção cultural, né? Da arte, da ciência, de Gente. deixar um legado, né? Mas essa possibilidade de prolongar a vida indefinidamente, levanta questões profundas, né? O que você acha? A imortalidade seria uma conquista libertadora ou uma maldição? Olha, essa é uma pergunta que nos leva a refletir sobre a própria natureza da vida, né? O que nos torna humanos. Qual o significado da nossa existência se a morte deixa de ser o horizonte final? O Harari nos convida a pensar sobre isso. É, com certeza. E falando em desejos humanos, né, vamos mergulhar em um tema central do livro, a busca incessante pela felicidade. O Harari retoma a ideia do filósofo Jeremy Bentham, Sim. que defendia a maior felicidade para o maior número de pessoas, né? Isso. E mostra como essa busca permeia a nossa sociedade. Uhum. Governos, economistas, psicólogos, todo mundo buscando a fórmula mágica para a felicidade, né? É como se a felicidade tivesse tornado um projeto coletivo, um objetivo social a ser alcançado. E a gente investe pesado nisso, né? Buscando conforto material, segurança, saúde, lazer, tudo para alcançar esse estado de bem-estar. E aí que tá o paradoxo. Apesar de todo esse progresso material, as taxas de suicídio são, alarmantes. Principalmente em países desenvolvidos, né? O Harari cita, por exemplo, o caso da Coreia do Sul. Um país com alto índice de desenvolvimento humano, mas com uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Como explicar essa aparente contradição? O Harari argumenta que, muitas vezes, a gente confunde felicidade com prazer. E essa busca desenfiada por prazer imediato, por satisfação instantânea, pode nos levar a um ciclo vicioso de consumo e frustração. Ele chega a afirmar que a busca, bioquímica pela felicidade é através do abuso de drogas, por exemplo, né? É uma das principais causas de crime no mundo. Caramba. Essa busca por prazer a qualquer custo tem consequências sérias, né? Tanto para indivíduo quanto para a sociedade. Será que a gente está fadado a essa busca incessante por felicidade, mesmo que ela seja fugaz e ilusória? O Harari nos provoca a questionar essa busca desenfreada e buscar um significado, um propósito mais profundo para a vida. Será que a felicidade tem a alcançar um estado permanente de êxtase ou encontrar um propósito, um sentido para a nossa existência? Boa pergunta. É uma questão complexa, que exige uma análise profunda da nossa própria natureza, né? E por falar em desafiar os limites da nossa biologia, o Harari explora a busca por poderes divinos através da tecnologia. Ele fala sobre a criação de ciborgues, seres que combinam o corpo humano com a tecnologia, expandindo suas capacidades físicas e mentais. Imagina um cirurgião operando à distância, controlando robôs em diferentes partes do mundo, ou um atleta com próteses biônicas que conferem habilidades sobre-humanas. Essa fusão entre homem e máquina já é uma realidade e tende a se intensificar no futuro. Essa perspectiva é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. O Harari também aborda a engenharia genética, que nos permite manipular o código da vida. Você sabia que o Parlamento Britânico aprovou uma lei que permite a criação de bebês com 3 pais? Sim. Essa lei permite a substituição do DNA mitocondrial defeituoso de um embrião
pelo DNA saudável de uma doadora, prevenindo doenças genéticas graves. É um avanço incrível da medicina. Mas também abre um precedente para manipulação do DNA nuclear. E aí a gente entra no terreno ético, tipo pantanoso, né? Se a gente pode substituir genes defeituosos porque não corrigir outras características, tipo autismo, obesidade ou até mesmo, sei lá, inteligência, quando a gente traça o limite. O Harari nos leva a questionar os limites da intervenção humana na natureza, né? Se a gente pode projetar seres humanos melhores, quem define o que melhor? Quais são as implicações éticas e sociais dessa busca pela perfeição genética? Essas são questões profundas. É uma questão que nos obriga a repensar a própria definição de ser humano, né? E para nos ajudar a navegar por essa complexidade toda, o Harari propõe uma perspectiva histórica fascinante. Ele analisa a relação entre animismo, teísmo e a Revolução Agrícola. Ele argumenta que nas sociedades animistas a relação com a natureza era de respeito e interdependência. Os animais eram vistos como iguais, com a mesma dignidade que os humanos. Instante. Mas, com a Revolução Agrícola, a gente passou a dominar a natureza, explorar os animais para o nosso benefício. E o teísmo, né, com suas divindades todo-poderosas, reforçou essa ideia de superioridade humana. Era como se a gente tivesse feito um acordo. A gente domina a natureza em troca de servir aos deuses. E hoje a ciência meio que assume o papel da divindade, né, prometendo o controle total da natureza através da tecnologia. Faz sentido. O Harari nos faz pensar, qual o impacto dessa visão antropocêntrica no futuro do planeta e da própria humanidade? Essa é uma pergunta crucial. E para completar o panorama, o Harari nos desafia a questionar as bases do humanismo liberal. Ele argumenta que a ciência está, desconstruindo ideias como o livre-arbítrio, o individualismo e a própria noção de um eu autêntico. Diversas pesquisas demonstram que nossas decisões são influenciadas por fatores que a gente nem percebe, que nossas experiências moldam nossa percepção da realidade e que o eu pode ser mais fragmentado do que a gente imagina. Se a gente não está realmente no controle dos nossos desejos e ações, o que acontece com a ideia de responsabilidade individual? Como conciliar a liberdade individual com os avanços da neurociência? Esses questionamentos nos levam a repensar os pilares da nossa sociedade, né? Baseado na crença no indivíduo racional e autônomo, o Harari nos convida a repensar a ética, a política e a própria organização social à luz dessas novas descobertas. Nossa, é muita coisa para assimilar. O Harari realmente nos leva a um mergulho profundo nas questões mais complexas da nossa época. E para completar esse panorama, ele apresenta o dataísmo. Sim. Uma nova religião que vê o universo como um imenso fluxo de dados e prioriza a livre circulação de informação acima de tudo. O dataísmo defende a conexão total, a integração de tudo e todos em um sistema global de dados. E os algoritmos, com sua capacidade de processar e analisar dados, assumem um papel central nesse novo paradigma. Os algoritmos já estão presentes em diversas áreas da nossa vida, né? Influenciando nossas escolhas, moldando nosso comportamento. O Harari levanta a possibilidade dos algoritmos, nos conhecerem melhor do que a gente mesmo, tomando decisões por nós, guiando nossos passos. Ele usa exemplos como o Google Maps, que traça a rota mais eficiente para a gente chegar no nosso destino, ou os sistemas de recomendação, que nos sugerem produtos, músicas e até, parceiros românticos. É fascinante e assustador ao mesmo tempo, né? Será que estamos caminhando para um futuro onde os algoritmos ditam as regras do jogo? Onde a liberdade individual se dissolve no fluxo de dados? Essa é uma das grandes questões que o Harari nos deixa para refletir. Em um mundo dominado pelos dados, qual o papel do ser humano? O que nos torna únicos e valiosos em um universo regido por algoritmos? Essa é a pergunta que fica, né? E para nos ajudar a encontrar respostas para essas perguntas, a gente vai continuar nosso mergulho profundo no Homo Deus. Na próxima parte, a gente vai explorar as implicações práticas dessas ideias e os desafios que a humanidade precisa enfrentar para construir um futuro digno de ser vivido. Isso aí. De volta ao Deep Dive. Na primeira parte, a gente mergulhou nas ideias do Yuval Noah Harari sobre o futuro da humanidade, né? Explorando a busca por imortalidade, felicidade, poderes que desafiam os amigos da biologia, a gente viu como a tecnologia e a ciência meio que nos impulsionam em direção a um futuro cheio de possibilidades, mas também de incertezas, né? E dilemas éticos. A gente navegou por temas complexos, desde a relação entre animismo e teísmo até a ascensão do dataísmo e o papel dos algoritmos na nossa vida. Mas agora vamos, aterrissar no presente e analisar as implicações práticas dessas ideias, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. E já adianto, o Harari coloca a gente diante de um cenário, desafiador. Ele argumenta que a inteligência artificial e a automação avançam numa velocidade tão acelerada que, num futuro não muito distante, a maioria dos humanos pode se tornar, economicamente irrelevante. Caramba. Imagina um mundo onde robôs e algoritmos realizam a maior parte das tarefas. Desde trabalhos manuais até funções que exigem alto grau de especialização. Nossa.
Seria o fim do trabalho, como a gente conhece. Mas e aí? O que aconteceria com as pessoas? Como garantir a subsistência, o propósito, a dignidade num mundo onde o trabalho humano se torna obsoleto? O Harari levanta essas questões e meio que nos convida a repensar a organização da sociedade e o papel do trabalho na vida humana. Ele sugere que, se as máquinas assumirem as tarefas produtivas, os humanos podem se dedicar a outras atividades, tipo desenvolvimento de habilidades criativas, a busca por conhecimento, aprimoramento pessoal, cuidado com o próximo. Será uma mudança radical na nossa forma de viver e de pensar, né? E como lidar com a questão da renda, da distribuição de recursos, num mundo onde o trabalho deixa de ser a principal fonte de sustento? O Harari explora a possibilidade de uma renda básica universal, um sistema onde todos os cidadãos, independente de trabalharem ou não, receberiam um valor mínimo para suprir suas necessidades básicas. Essa ideia gera debates acalorados, né? Com defensores argumentando que seria uma forma de garantir dignidade e justiça social. Sim. Enquanto os críticos temem que desestimule o trabalho e gere dependência do Estado. É um tema complexo, com implicações econômicas, sociais e políticas, né? Bem profundas. E o Harari não se esquiva de apresentar os desafios e as contradições. Mas ele nos instiga a pensar fora da caixa, né? Buscar soluções inovadoras para os problemas que a tecnologia nos impõe. Exatamente. E por falar em tecnologia, vamos retomar a discussão sobre o dataísmo e o poder crescente dos algoritmos. O Harari usa exemplos, tipo, cotidianos, para ilustrar como os algoritmos já estão presentes em diversos aspectos da nossa vida, muitas vezes sem a gente perceber. É verdade. Lembra do exemplo que a gente discutiu na primeira parte sobre o Google recomendando um parceiro romântico? Imagina um algoritmo que analisa seus dados, seu perfil psicológico, seus hábitos de consumo, e te apresenta a pessoa ideal para um relacionamento. Seria o fim do acaso, do mistério, da aventura na busca pelo amor. O Harari nos leva a questionar se, num mundo onde os algoritmos nos conhecem tão bem, a gente ainda vai ter espaço para a liberdade individual, para a espontaneidade, para a imprevisibilidade da vida. Ele nos convida a refletir sobre os limites da racionalidade, da previsibilidade, da busca incessante pela otimização. É como se a gente estivesse abrindo mão do nosso livre-arbítrio em nome da eficiência, da segurança da comodidade. E os algoritmos, com essa capacidade de processar dados e tomar decisões de forma rápida e precisa, se tornam os novos oráculos da era digital. O Harari destaca que os algoritmos são ferramentas poderosas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. E cabe a nós, enquanto sociedade, definir os limites éticos. E os mecanismos de controle para garantir que a tecnologia seja utilizada de forma responsável, que beneficie a humanidade. E como garantir essa utilização responsável? Como evitar que os algoritmos reproduzam os vieses, as desigualdades que já existem na sociedade? Como impedir que eles sejam usados para manipular, controlar, oprimir? O Harari defende a necessidade da gente desenvolver uma consciência algorítmica, ou seja, a capacidade de compreender como os algoritmos funcionam. Quais são seus limites, seus potenciais riscos e benefícios? Ele nos convida a participar do debate público, a exigir transparência das empresas, dos governos, a lutar por leis e regulamentações que protejam nossos direitos, nossa privacidade. É fundamental que a gente se engaje nessa discussão, que a gente não se torne meros espectadores passivos da revolução tecnológica. O Harari nos alerta para o perigo da gente delegar aos algoritmos o poder de decisão sobre as nossas vidas, sem questionar, sem refletir, sem lutar pelos nossos valores e direitos. Ele argumenta que, para a gente evitar um futuro distópico, onde os algoritmos se tornem nossos senhores, a gente precisa cultivar a capacidade de pensar criticamente, de questionar, de discordar, de buscar alternativas. Defender a liberdade individual, a diversidade, a compaixão, valores que nos tornam humanos e que não podem ser reduzidos a dados. Verdade, essa é uma mensagem poderosa. E por falar em defender a humanidade, o Harari também nos convida a repensar nossa relação com a natureza. Sim. Ele argumenta que essa visão antropocêntrica, que coloca o ser humano no centro do universo, nos levou a explorar a natureza de forma predatória, né? Colocando em risco o futuro do planeta. Ele resgata a visão animista, que via os animais como seres com a mesma dignidade que os humanos, e nos convida a buscar uma relação de respeito, de interdependência, de harmonia com a natureza. Ele defende que a preservação do planeta, de todas as formas de vida, é essencial para garantir a sobrevivência da própria humanidade. E como conciliar essa visão com a busca por imortalidade, por felicidade, por padeiros que desafiam os limites da biologia? Como garantir que a tecnologia seja utilizada para o bem da humanidade e do planeta e não para a autodestruição? Essa é a grande questão que o Harari nos deixa para refletir. Ele nos convida a buscar um novo humanismo, um humanismo que abrace a complexidade do mundo, que reconheça a interdependência entre todas as formas de vida, que utilize a tecnologia de forma ética e responsável, que busque a felicidade não apenas para si, mas para todos os seres. É um desafio e tanto, né?
Mas o Harari nos inspira a acreditar que a humanidade tem a capacidade de superar os desafios, de aprender com os erros, de construir um futuro melhor. E para nos ajudar a trilhar esse caminho, vamos continuar nosso mergulho no Homo Deus. Na próxima parte, a gente vai explorar as ideias do Harari sobre o futuro da religião, da política, da cultura, da arte e como a gente pode construir um futuro digno de ser vivido. De volta para a parte final do nosso mergulho profundo no Homo Deus. Já exploramos as ideias do Yuval Noah Harari sobre a busca pela imortalidade, a felicidade plena e os poderes quase divinos que a tecnologia promete. A gente viu como a inteligência artificial e os algoritmos podem transformar o mercado de trabalho, a sociedade e até nossa própria concepção de ser humano. Mas, e agora? Diante desse futuro tipo incerto, o que a gente pode fazer? Como garantir que a tecnologia seja utilizada para o bem da humanidade e do planeta? Essa é a pergunta que ecoa ao longo do livro. E o Harari, em vez de oferecer respostas prontas, meio que nos convida a uma reflexão profunda, sabe? Sobre os desafios e as oportunidades que se apresentam pra gente. Ele lembra que o futuro não está predeterminado, que a gente tem o poder de moldá-lo através das nossas escolhas, das nossas ações, da nossa capacidade de imaginar e criar. Então, em vez de a gente cair no pessimismo ou na apatia, a gente precisa assumir as rédeas do nosso destino. E o Harari dá algumas pistas, né, os caminhos para a gente navegar por essas águas turbulentas. Ele destaca, por exemplo, a importância da gente cultivar resiliência. A capacidade de te adaptar às mudanças constantes, de aprender continuamente, de se reinventar diante dos desafios. Totalmente, o mundo está mudando numa velocidade absurda, né? E as profissões, as habilidades, os conhecimentos que são importantes hoje podem ser inúteis amanhã. Por isso a gente precisa desenvolver essa flexibilidade, a criatividade, a capacidade de aprender coisas novas, de desaprender o que não serve mais e se adaptar aos novos cenários. Parece que a chave para o futuro é tipo abraçar a incerteza, cultivar a mentalidade de aprendiz, tá sempre aberto ao novo. Mas e aí? Em meio a tanta informação, tanta tecnologia, tanta distração, como a gente encontra um foco, propósito, sentido para a vida? O Harari fala da importância do autoconhecimento. Mergulhar em nós mesmos, sabe? Questionar nossos valores, nossas crenças, nossos desejos. Ele lembra que num mundo onde os algoritmos tentam dizer o que a gente tem que fazer, o que comprar, o que pensar, super importante a gente ter essa capacidade de discernimento, de crítica, de autonomia. Então, o antídoto para manipulação, para alienação, para perda da individualidade, está em se conectar com a nossa essência, né? Com a nossa intuição, com a nossa sabedoria interior. Mas como fazer isso num mundo tão barulhento, tão acelerado, tão conectado? O Harari sugere práticas como a meditação, o contato com a natureza, a busca por experiências que nos tirem da zona de conforto, que nos desafiem, que nos conectem com algo, sei lá, maior que a gente. Ele lembra que por trás de toda a tecnologia, de todo o progresso material, existe uma dimensão espiritual, uma busca por sentido, por transcendência, por conexão com o universo. E essa busca por sentido, por propósito, nos leva a questionar o papel da religião no futuro, né? O Harari argumenta que as religiões tradicionais, baseadas em dogmas e hierarquias, estão perdendo espaço num mundo cada vez mais secularizado, individualista, conectado pela internet. Ele acredita que a religião do futuro vai ser mais individualizada, mais conectada com a experiência pessoal, com a busca por significado, com a conexão com a natureza, com a comunidade, com algo que transcende o ego. Ele chama essa nova espiritualidade de espiritualidade tecnológica ou dataísmo, que vê o universo como um fluxo de dados e busca a integração de tudo e todos nesse sistema. Uma visão, tipo, intrigante, né? Que nos leva a repensar a relação entre ciência e espiritualidade, entre tecnologia e transcendência. O Harari nos convida a buscar um equilíbrio, integrar os avanços tecnológicos com os valores humanos, usar a tecnologia para promover o bem-estar, a justiça social, a sustentabilidade. Ele nos alerta para os perigos do extremismo, tanto daqueles que rejeitam a tecnologia, quanto daqueles que idolatram ela. Ele defende um caminho do meio onde a tecnologia é vista como uma ferramenta poderosa, que pode ser usada para o bem ou para o mal, e que a responsabilidade por essa escolha está nas nossas mãos. E para guiar essa escolha, a gente precisa de valores éticos sólidos, de uma visão humanista que coloque a vida, a dignidade e a liberdade no centro do nosso projeto de futuro. O Harari lembra que a tecnologia não é neutra, que ela reflete os valores, os interesses, as visões de mundo de quem cria e usa ela. Por isso é fundamental que a gente participe do debate público, que a gente se engaje na construção de um futuro mais justo, mais sustentável, mais humano. O Harari nos convida a ser protagonistas da nossa história, a não se deixar levar pela correnteza, a lutar pelos nossos valores, a construir um futuro digno de ser vivido. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no Homo Deus. Espero que essa jornada tenha sido instigante, que tenha despertado em vocês a curiosidade, a vontade de, aprofundar reflexão sobre o futuro da humanidade. O livro do Yuval Noah Harari é um convite a pensar fora da caixa, a questionar as certezas, a imaginar outros mundos possíveis. E, acima de tudo, a agir, né? Construir o futuro que a gente quer. Lembre-se,
O futuro não está escrito, ele está sendo escrito agora, por cada um de nós. E que a gente seja bons escritores, né? Agradecemos a companhia e até a próxima, mergulhadores.